Os irmãos, na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Um trabalho bem árduo que as irmãs têm feito, não só nos dias de hoje, mas continuamente, né? Isso é louvável. E o Senhor, com certeza, Ele irá trazer recompensas, né? Eu acredito que vocês estão percebendo, e onde vocês passam, né? O Senhor Ele está fazendo a obra, usando a cada um de vocês. Aleluia. Louva a Deus por essa tarde nós estar aqui. Deus maravilhoso. Na casa da irmã Berenice, prestigiando esse momento tão maravilhoso que vai estar na presença do Senhor. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria de trazer uma palavra aqui no livro das Crônicas, ou seja, no livro da história, né, do povo de Israel. Primeiro a Crônicas, capítulo de número 4, onde o escritor ele vai falar sobre a genealogia, mas porém, falando toda a história de Judá, ele para um pouco em 2 versículos para falar da vida de um homem, e ele encontrou o altar do Senhor, aleluia, mesmo encontrando, vivendo tempos difíceis. Capítulo 4 de 1 Crônicas, versículo 9 e versículo 10. O nome vai dizer assim, que foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome, dizendo, Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo, Senhor, me abençoares. Se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizer que do mal não seja aflito. E Deus lhes concedeu o que lhes tinha pedido. Oh, glória a Deus. Meus queridos irmãos, ao ler essa passagem da Bíblia, nós vamos ver que Crônicas fala de uma história do povo de Israel. Sabemos que houve um tempo de cativeiro do povo de Israel, ainda quando fora levado para a Babilônia, o tempo dos profeta Ezequiel, né? Também o profeta chamado o profeta do Vale de Ossos, e também o profeta que desceu, né, para conversar com o Senhor, que ele vai descer a casa do oleiro. Esse tempo aí de cativeiro, aí Jerusalém foi queimado. Nesse tempo aí foi devastado todo o território de Israel. Porém, é nessa história, nesse contexto, que as crônicas, elas escritas, quando é escrito as crônicas, é para relembrar o povo judeu do passado e do sofrimento que eles estavam passando. Porém, o escritor, quando ele vem falando da genealogia, ele agora vai parar toda a história da genealogia para falar exatamente desse cidadão, Jabes. Por que ele parou toda uma história e vai falar de alguém que não está na genealogia? Porque tem uma história. E Deus, ele trabalha com história. Você observa que essa história é para recordar o povo quem eles eram e o que Deus ia fazer, usando Neemias. Mas observamos que, quando ele para na vida desse homem, nós observamos algo extraordinário. A Bíblia vai dizer que em tempo de aflição, em tempo de dores, em tempos difíceis, foi o tempo que ela deu à luz. Ou seja, muita gente interpreta o texto e diz que naquele tempo ela teve dores de parto, que faltou pouco para morrer. Todo parto, ele passa por esse processo de dores e perigo de morte. Porém, nesse contexto, nós vemos que era a situação do povo, aleluia, que estava passando um momento de escassez. Ela teve esse jovem. E a Bíblia vai dizer que ele tinha irmãos e ele passa a ser o mais ilustre na sua casa. Porém,
no meio das dores, dos sofrimentos, Deus sempre quis levantar alguém para que fizesse com que as pessoas olhassem e vissem realmente a glória de Deus ser manifestada. E quando o escritor das Crônicas mostra esse cidadão chamado Jairo, vai dizer que ele era mais ilustre, ou seja, alguém de destaque, mas só alguém de destaque, quando alguém faz com que o Senhor seja notório na sua vida. Observamos que a primeira coisa que Jairo faz é encontrar o altar do Senhor. A Bíblia diz que ele chega a orar ao Senhor. Ninguém ora sem ter conhecimento ou conhecer ao Senhor, ou de perto ou de longe. Quando eu digo de perto, é quando o que foi falado aqui pela irmã Lucinha sobre o arrebatamento e os que ficaram, os que subiram, os que estão próximos, os que ficaram, os que estão longe. Mas eu vejo que Jabson, ele foi mais ilustre porque ele chegou aos pés do Senhor. E quando ele chega aos pés do Senhor, ele começa a conquistar, através da sua oração, uma aproximação maior com Deus. É tanto que quando ele tem essa intimidade com o Senhor, agora ele vai falar de algo que acontecera no passado, que a sua família passou, a necessidade, e com dores por causa de todo aquele contexto de Israel e de sofrimento. Ele vai pedir agora uma bênção, e a bênção não é só para ele, é para o seu termo, para o meio familiar. A Bíblia diz que ele pede a condição para que os próximos sejam alcançados por ele. Assim é o Evangelho que é pregado. Nós não temos que pregar o Evangelho para nós, temos que pregar o Evangelho nos termos aonde o Senhor quer que as bênçãos elas cheguem e os resultados positivos das nossas vidas. Glória a Deus. Então, Gênesis, quando ele começa a fazer isso, ele não está buscando uma bênção só para a sua família, é para todo o seu termo. Se nós, quais são os mais próximos da nossa família? Quando o bom samaritano vai falar dos próximos, são aqueles que têm condição de chegar, aqueles que as outras pessoas não puderam chegar. Mas poderia estar esperando pela ajuda, pela mão de um sacerdote ou de um diácono da casa de Deus, que era o levita. Mas, porém, eles não puderam ajudar. Quem pôde ajudar foi um viajante, um samaritano. Eu quero dizer é que no meio da história, no meio do caos, da dor, no meio das dificuldades, Deus sempre vai levantar alguém e vai dizer que só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode fazer. Aleluia. E observa que o nome de Jabes significa aquele que nasceu na dor ou no sofrimento. Aí o que é que o Senhor está dizendo? O teu passado pode ser passado, aleluia, mas eu sou Deus que faz com que a tua história mude. Eu não vou mudar o teu nome e não vou mudar o passado, mas eu posso fazer você de alguém com um futuro próspero na minha presença. O que quer dizer que a dor e o sofrimento não tirou a visão de alguém que tinha convicção do altar do Senhor. O que é o altar do Senhor? É chegar aos pés do Senhor, é entregar o fardo ao Senhor, é entregar a dor, o sofrimento, o passado para uma nova história que o Senhor quer fazer na sua vida. Aleluia. Então o que ele fez foi isso. Ele chegou ao pé do altar através da oração. Ele chegou ao Senhor através da convicção. Nós temos que fazer essa retrospectiva de nossa vida, de olhar para trás o que está passando hoje e o futuramente. Eu tive a oportunidade de trazer uma palavra para uma irmã minha e perguntar se ela estava preparada para a morte. Ela disse: não, Deus me livre de morte. Todos nós temos que nos preparar para a morte, porque a nossa morte aqui é a nossa vida eterna lá. Aleluia. O que eu aprendo é uma coisa aqui, irmãos: nós estamos vivendo em tempos passageiros e fazendo uma coisa que o Senhor mandou fazer: pregar o Evangelho a toda criatura. Se aqueles que creem, aleluia, no Senhor, aleluia, como diz a palavra dele, crê e for batizado será salvo, aleluia. Porém, o Senhor diz: com tempos limitados por você mesmo, pode ser condenado. O Senhor não chama para o dia de amanhã, o Senhor chama para o dia de hoje. O escritor das Crônicas, ele para, aleluia, de estar escrevendo a história do povo de Israel. Agora vai escrever a história de quem está vivo e quem pode trazer vida. Louvado seja o nome do Senhor, pois ele foi mais ilustre no meio dos seus irmãos, porque ele teve uma aproximação com o Senhor. Tudo isso aconteceu porque ele, em tempo oportuno, tem gente que só quer estar pregando no lugar que tem muita gente.
Não, o escritor ele não quer saber do que aconteceu com toda a história. Ele quer saber se tem alguém que quer mudar a sua história. Quando ele olha para a circunstância, ele vê a dor, ele vê o passado. Mas por ele vê um grande futuro, que é o Senhor na vida daqueles que decidem para Cristo. Deus e Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Oh, glória.